Preste bem atenção. Sem Guerreiro, o Fla deveria abrir as portas para Adriano? Ah, cara de Juca Kfouri, hein? Veja só, hein? Olha isso, como você levantou. Faz isso de novo. Não, eu tô... Sem Guerreiro, o Fla deveria abrir as portas para Adriano? Ah. Sim ou não? Calma, já vamos chegar. A gente já vai falar sobre isso. Porque eu tenho um na lata, que também tem a ver, evidentemente, com esse assunto. Vamos lá. O na lata é o seguinte. Sobre Guerreiro, a informação, inclusive do Mauro César Pereira, é que deve haver a rescisão amigável entre as partes, tá? Então vamos lá. Guerreiro no Fla foi. A gente coloca no passado, entendendo que vai haver essa rescisão amigável. Arnaldo Ribeiro já vê sua resposta ali, né? Foi mais ou menos. Assim, daquele jeito. Mais ou menos, mas eu acho que o Flamengo deve tratar o caso com cuidado. Você vai falar, Jorge. Cautela. Geode. Na linha do que disse o Arnaldo, razoável também. Pra mim foi. Razoável. Passagem do Muito Guerreiro. bem. Senhor Juca. Decepcionante. Tirone. Esperava mais. No fim das contas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Né? Aliás, a minha também vai ser mais ou menos a mesma coisa. Comum. Tá? Comum. Esperava mais, evidentemente. Foi comum, como qualquer outro centroavante, inclusive mais barato, com custo menor do que o Guerreiro. Tá? Então, é o seguinte, deixa eu escolher ali mais ou menos, razoar. O decepcionante foi mais, né? Mais incisivo ali. Melhor, né? Então vai lá, Juca. Vou começar com você. Então, eu acho que foi decepcionante muito em função da expectativa que se criou também. O Flamengo, e acho que a torcida do Flamengo, esperava do Guerreiro uma coisa que o Guerreiro nunca foi. Esperava um baita artilheiro. E o Guerreiro nunca foi isso. Eu me lembro de ter dito aqui algumas vezes, não quero ser chato, pode parecer até dor de cotovelo de corintiano que perdeu um ídolo. Para mim, o Guerreiro está na história do Corinthians, para mim, para a torcida do Corinthians. Ele fez os 2 gols que decidiram o Mundial de Clubes de 2012. Então, mas ficou muito essa imagem. O Flamengo estava contratando o cara que fazia gols em profusão e os gols decisivos. E nunca foi isso. Não, nem na seleção do Peru era exatamente isso. Embora fosse o dono do time. Ou seja, o dono do time. Então eu acho que criou-se essa expectativa e essa expectativa ele não cumpriu. E é óbvio, sair do Flamengo dessa maneira como aparentemente ele sairá é uma decepção. Agora, já antecipo. E tomara que aí eu esteja certo. Eu acho que ele é inocente nessa história. Eu acho que acontece com ele exatamente o que aconteceu com o Zete. E acho que vai ser essa a decisão final. E aí eu vou fazer a célebre pergunta que eu faço sempre. Quem vai restituir tudo que ele perdeu? Por quê? Ele já deixou de jogar partidas decisivas que ele queria jogar, tanto pelo Peru como pelo Flamengo. Sim. Já está marcado como um cara que se dopa. Por mais que amanhã ele seja absolvido, vai ficar o carimbo do doping. E por tudo que eu já sei desse caso, deste episódio, eu tenho a convicção de que ele não tomou nada para se estimular para jogar futebol. Tá. Só uma coisa, o decepcionante então é a forma como ele sai ou a atuação dele no Flamengo? Eu acho que ele não entrará para a história do Flamengo como ele está na história do Corinthians. E o Flamengo achava... Desempenho. Sim, o Flamengo achava que estava tomando no Corinthians... Foi superestimado. Um jogador que, pá! E não. Teve né, chegou a ter um grande momento. O começo, vendia carreira, vendia camisa para burro e tal. Mas depois ele foi o Guerreiro. Acho que também sacrificado pelos esquemas de jogo do Flamengo que não souberam explorar características que ele sempre mostrou no Corinthians. Não apenas do goleador, do cara que joga pelos lados do campo, do cara que é capaz de passar uma boa bola, de fazer um passe para gol. Nada disso. Jogou muito sozinho no Flamengo, eu acho. Então eu acho que ele acabou sendo sacrificado, mas o saldo Guerreiro no Flamengo daqui a 5 anos não teve importância. É uma decepção,
para o nível de investimento que se fez nele. Que não foi pouco, não. Fala, Arnaldo. Explique-se. Não, eu concordo em tese com todos os argumentos do Juca. E acrescento uma questão que eu acho que está passando em segundo plano, até pelo momento que a gente trata como uma coisa do passado, que ainda não foi concretizada, que é a rescisão contratual dele. Eu acho que existe uma mistura aí de sensações em relação ou de sentimentos em relação ao torcedor do Flamengo, que vinha um certo desgaste em relação ao Guerreiro, mesmo antes de acontecer o caso de doping, e por conta disso questionava a renovação ou não do contrato do jogador. Aquela questão, renovar pelas mesmas bases, se renovar, tem que renovar por menos que ganha. Tal. Essa discussão já tinha começado a pipocar antes mesmo, não digo nem do caso de doping, antes mesmo da última data FIFA em que o Peru participou, e que depois dali, antes mesmo do caso vir à tona, ele pouco defendeu a camisa do Flamengo, se machucou e não esteve à disposição em jogos importantes. Sim. Naquela semana que antecedeu os 2 últimos jogos da seleção peruana na repescagem daí, né? E eu entendo que, como o caso aconteceu com o Guerreiro defendendo a seleção peruana, o Flamengo, ou talvez não só a instituição, o flamenguista hoje, já tenha rompido de vez com o Guerreiro e queira ver a situação logo resolvida, definida, e a tal da rescisão amigável e tal, como se o Flamengo não tivesse nada a ver com isso, tivesse nada a ver com a situação. Eu tenho convicção que o caso seria tratado de forma diferente se a substância X, se o antidoping Y acontecesse, por exemplo, num jogo do Flamengo pela Copa Sul-Americana. Ele defendendo o time dele. Eu não posso confundir, embora isso esteja também em discussão no momento, uma lesão de um jogador quando ele defende a sua seleção, e aí volta para o clube machucado. Muita gente, né, questiona essa situação, a indenização e tudo mais. Eu acho que o Flamengo está sendo, digamos, eu entendo os motivos, eu entendo a pressão, mas sendo duro demais, até porque eu não tenho todas as informações que o Juca tem sobre a inocência do Guerreiro no caso, mas até na questão de defender o jogador que hoje está sob contrato. Você acha que é oportunismo, é isso? É quase isso. É quase isso. Eu não digo que seja uma coisa maquiavélica, já que surgiu o episódio... Vamos nos livrar. Vamos nos livrar. Mas acho que desde que aconteceu o caso, como ele estava defendendo a seleção peruana e já vinha um negócio, ele está muito mais preocupado com o Peru e com a Copa do Mundo do que com o Flamengo. O Flamengo não fez questão de se envolver na situação. E agora, com a sentença prévia de 1 ano de suspensão, ele nem cogita a rescisão e tudo mais. Eu vejo uma situação um pouco cruel, entendeu? Eu acho que eu usei outra vez aqui um exemplo, quando essa situação se avizinhou, que ele não é totalmente aplicável. Eu usei a situação do Rojas, né? Que é uma coisa mais extrema, com a seleção chilena, quando ele simulou um corte no supercílio, foi banido do futebol. A seleção chilena foi suspensa por não sei quantos anos, e ele jogava no clube brasileiro, no caso do São Paulo, que depois veio ali acolher como treinador de goleiros, ou seja, ofereceu uma oportunidade. E assim, para explicar, e é verdade, quem me lembrou disso na hora, não foi imediata essa reação do São Paulo de acolhimento. Não foi assim, Rosa, vem trabalhar aqui. Não, foi anos depois, quando já o Tele Santana era técnico do São Paulo. Quando já tinha se divulgado muito que a situação dele era uma situação difícil. Quando o São Paulo foi jogar no Chile, ele foi visitar a delegação do São Paulo, o Tele Santana se inteirou da situação. Então eu estou falando de questão de 3 ou 4 anos de hiato importante até haver esse... E que foi uma coisa decente que o São Paulo fez com o atleta, acho que com o ex-atleta, com a pessoa, né? Ser humano. E eu acho que o Flamengo tem que pensar no ser humano também. Eu acho que tem que pensar, todo mundo, aliás, tem que pensar no ser humano. Eu acho que o Flamengo não está pensando no ser humano. Não está. É que... não me dá a mínima impressão. Ele está pensando no goleador, que foi mais ou menos, e que no custo-benefício, que se encrencou
não defendendo as cores do Flamengo, se encrencou em outra situação, então é quase um dane-se. E não pode ser assim. Acho que não é justo que seja assim. Com qualquer pessoa. E acho que essa situação, a rescisão só é amigável quando as duas partes entendem ser a melhor solução, né? Só acho isso. Há muito mais do que a avaliação do desempenho do Guerreiro nos anos em que ele defendeu o Flamengo. Acho que hoje tem uma questão ali humana que pode até significar o fim da carreira dele, ou não, dependendo da disposição dele desse 1 ano, que parece ser praticamente revogável. Já é uma pena menor do que a usual por essa substância, certo? Então. Normalmente são 2 anos. Isso. É 1 ano. Eu acho que ele, cumprindo esse 1 ano, ele já perde talvez o grande sonho da vida dele, que seja a última chance de disputar uma Copa. Pois é, né? Para quem conseguiu ver as cenas do país depois da classificação peruana para uma Copa do Mundo, entende o que aquilo significa para a população, para a comissão técnica e, sobretudo, para o atleta. Um atleta de futebol, seja no Brasil, seja no Peru, seja na Argentina, seja na Inglaterra, sonha um dia jogar uma Copa do Mundo pela seleção do país dele. É legítimo esse sonho. Sim. E por mais é difícil pela seleção peruana, né? Por mais que quem pague o salário dele seja o clube, eu entendo, e eu concordo, eu sou muito mais clube que seleção. Eu acho que seleção joga demais, tem muito jogo de seleção, o clube é sacaneado muitas vezes, mas Copa do Mundo é uma vez a cada 4 anos, pro Peru é uma vez a cada quantos anos? 30. 72 foi a última. Então é uma situação especial. 36, E acho que essa situação tem que ser analisada de forma especial, e não com frieza, e não com crueldade. Então, agora, em cima do que o Juca falou, da questão da marca que fica na carreira do atleta, né? Por mais que daqui a amanhã fique comprovado que ele é inocente, etc., até a marca, porque a exposição que já se discutiu e tudo. O Flamengo dá uma bela carimbada nessa marca, então. Mas aí é o inverso, né? Quando eu acho boa a lembrança do Arnaldo em relação ao Rojas, é o inverso, né, do que São Paulo fez com o Rojas. E que coragem, né? Porque, enfim, estava tratando com um jogador também estrangeiro que tinha feito uma coisa contra o Brasil, né? Eu me lembro... Banido, e no país dele, a dificuldade de ficar no país. A coisa do rótulo, eu me lembro, o Zé Sérgio. Sim. Zé Sérgio tinha sido eleito o melhor jogador do futebol brasileiro em 81. Foi pego por uma bobagem, porque esse negócio do antidoping, eu sempre denuncio. É um exagero. Ele usou Naldecon, porque estava gripado. Não é da época do William. Naldecon a gente tomava um xarope, era um xarope roxo. Isso. Naldecon pra mim hoje é... Não, era um xarope na época, doce. Dado para criança quando você tinha muita tosse. Isso. Que era tão bom que você... A sua mãe ia tomar banho, você pegava o Naldecon e dava umas talagadas assim. Depois daquilo eu peguei o Naldecon e joguei no vaso. Falei, não, você vai me matar, alguma coisa assim. Isso. E o Zé Sérgio ficou... O Zé Sérgio... Marcado. E nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. É a marca. Não foi pra Copa. O Sócrates até hoje... o Magro dizia que se ele tivesse na Copa, o Brasil teria ganho a Copa.